Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um PG da campanha Família Nasceu no Coração de Deus. O estudo de hoje é Sacerdócio Familiar, que está baseado em Deuteronômio, capítulo 11, versículo 18 a 21. Introdução. A tarefa de cuidar da vida espiritual da família foi confiada ao chefe da casa, devendo ser produzida por todos os familiares. Durante a caminhada do povo de Deus no deserto, o exercício da família era essencial para manter vivo os seus sonhos. Por isso foi estabelecida uma disciplina religiosa que proporcionasse esta espiritualidade em cada família. Muitas pessoas querem que o pastor ou o líder religioso vá até a sua casa para orar e abençoar, esquecendo-se que também podem e devem fazer isso constantemente. Cada cristão é sacerdote em sua família. Como ser sacerdote na família? Vamos meditar em alguns aspectos ensinados no texto para exercer o sacerdócio em sua própria casa. Comunhão. Versículo 18, parte A. Portanto, gravem estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma de vocês. Uma das funções do sacerdote é intercessão. Hebreus, capítulo 7, versículo 25. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, porquanto vive sempre para interceder por eles. Orar pelo povo é a rotina de um sacerdote. Por isso, a vida devocional é imprescindível para o sacerdócio familiar. Para que a palavra de Deus esteja em nosso coração e em nossa alma, é preciso uma dedicação em vida de leitura da palavra e oração. Isso é comunhão com Deus. Busque a presença de Deus em sua casa, orando e meditando nas Escrituras. Faça de seu lar um lugar de louvor e bênção. Para exercer o sacerdócio no lar, não é apenas fazer coisas como rituais. É preciso realmente ser, de maneira íntegra, alguém que vive com Deus. Se o seu coração e a sua alma estiverem cheios da presença de Deus, logo isso será transmitido para a sua família. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Lucas capítulo 6, versículo 45. Então se encha da palavra de Deus até transbordar sobre seus familiares. Ser sacerdote da família é viver em comunhão com Deus. 2. Disciplina, versículo 18, parte B, e versículo 20. Taiais por sinal na vossa mão, para que sejam por frontal entre os olhos, escrevei-as nos ombrais de vossa casa e nas vossas portas. O sacerdote do lar deve ter a palavra de Deus de maneira visível, até mesmo em sua própria mão, para nunca esquecer. Como diz o ditado, o que não é visto não é lembrado. Isso mostra a necessidade de uma disciplina e um cuidado para não deixar para amanhã o que deve ser feito agora. A palavra de Deus diante da mão e dos olhos indicam que podemos orar a qualquer momento, e nos ombrais das portas ensinam que ao entrar e sair de casa devemos estar em oração. Se deixarmos para orar quando der vontade, corremos grande risco de não fazer nada. Por isso é necessário muita determinação. Tome uma decisão em orar mais e ler mais a palavra de Deus, cultuando de maneira disciplinada. Não deixe para orar com sua família quando precisar, e sim orar sem cessar. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17.
Escolha um dia e hora para orar por sua família e com a família. Ser sacerdote da família exige disciplina e determinação. 3. Testemunho, versículo 19. Ensinem essas leis a seus filhos. Conversem a respeito delas quando estiverem sentados na sua casa, quando estiverem andando no caminho, e quando se deitarem e quando se levantarem. Se o sacerdote da família tiver vida de oração e for disciplinado, mas não tiver testemunho de vida, tudo o que fizer será vão, tornando-se um chato religioso. Tiago, capítulo 1, verso 22. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Por isso o texto explica que o ensino deve acontecer durante todo o tempo da convivência familiar. Tanto assentado como andando e até deitado, isso indica a necessidade de testemunho, pois se estiver falando uma coisa e fazendo outra, é incoerente. Então, falai de tal maneira e de tal maneira procedei. Tiago, capítulo 2, versículo 12. No dia a dia da família é que se sabe quem é quem. O exemplo dentro de casa deve vir antes das palavras, para não dizer nas entrelinhas, faça o que eu mando e não o que eu faço. Pregar o que não se vive é hipocrisia. Marcos capítulo 1, versículo 22. E maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Ser sacerdote da família é ser testemunho de vida. Seja sacerdote em sua casa. Conclusão, versículo 21. Para que se multiplique os vossos dias, os dias de vossos filhos na terra que o Senhor, sobre juramento, prometeu dar a vossos pais, e sejam tão numerosos como os dias do céu acima da terra. O resultado deste sacerdócio é ter uma vida familiar longa, diferente do que vemos nos últimos dias, quando as famílias se desfazem em pouco tempo. Mas a promessa de Deus para quem cumpre este ensinamento é que se multipliquem os vossos dias e os dias de vossos filhos. Então não perca tempo e comece a ser um sacerdote ou sacerdotisa em seu lar. Não espere que outra pessoa venha fazer isso, você mesmo pode ser sacerdócio real. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. O sacerdote do lar deve ter vida. Não espere que outra pessoa venha fazer isso, você mesmo pode ser sacerdócio real. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O sacerdote do lar deve ter vida de comunhão com Deus em oração pela família. O sacerdote do lar deve ter vida de disciplina no aprendizado e ensino da palavra de Deus. O sacerdote do lar deve ter vida de testemunho, vida diante dos familiares. Você é o sacerdote de Deus em sua casa. Obrigado pela sua atenção. Esperamos você na próxima semana aqui no PG com mais um estudo da palavra de Deus. Família nasceu no coração de Deus. Obrigado.